E aí, galerinha, beleza? Tô de volta aqui. Vou resolver o problema 1.12 do Griffiths. Lembrando, não interessa qual livro que você usa, porque a ideia é a mesma. Eu tô só pegando um exemplo aqui de um livro para tentar fazer vocês entenderem o que significa gradiente, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo tentando fazer vocês entenderem o significado de divergente e posteriormente outro vídeo com o objetivo da gente entender rotacional, tá certo? Então o livro que você usa não é importante. Vou pegar o livro aqui, tá? É a questão 1.12. Eu vou ler para vocês, tá? Vocês, claro, podem dar pausa, repetir. Então vamos lá, 1.12. A altura de um certo morro em pés é dada por... Aqui, ó, ele deu a função que fornece a altura, tá? Onde y é a distância em milhas para o norte. Isso aqui vai ser importante, tá? Eu vou deixar essa colinha aqui para vocês. Y mede a distância para o norte. X mede a distância para o leste de South Hadley. Até escrevi errado aqui, eu botei South Valley, mas era South Hadley. Besteira isso, tá? É a distância aí desse lugar. Pergunta letra A, onde fica o topo do morro? Pessoal, no vídeo anterior, que eu espero que vocês tenham assistido, eu disse que gradiente é calculado para funções escalares. A altura é uma função escalar. Eu disse que é muito comum os livros darem como exemplo temperatura também. Tranquilo, aqui é a altura. No futuro, em outro vídeo, eu vou chegar aonde é o meu objetivo, que é alguma grandeza do eletromagnetismo e vai ser potencial. Mas por enquanto é mais fácil de entender. Vamos com uma altura. Pessoal, eu coloquei aqui 3 OBS do lado, né? Faltou espaço aqui, eu poluí muito o quadro, mas vamos lá. 3 OBS. Se você calcula o gradiente da altura, pessoal, o gradiente de alguma coisa é uma grandeza vetorial. Percebam que tem ali um símbolozinho de vetor. A função na qual você o aplica é escalar, mas o gradiente é vetorial, tá certo? A função é escalar, altura, temperatura, potencial, mas quando você calcula o gradiente é vetorial. Então, olha meu OBS número 1. O gradiente, ele aponta na direção do máximo aumento da função. Ele te diz, pô, para onde é que esse negócio aumenta mais? Imagina você, você subindo um morro, aonde o gradiente for máximo, significa dizer que é a parte da subida mais íngreme. É aquela que você vai sofrer mais para subir. O cara fala assim, ó pessoal, eu sei que a gente já está quase chegando ao topo, aguenta um pouquinho, porque essa parte aqui é a parte de gradiente máximo, ou seja, é a parte mais íngreme do morro. Então você está subindo lá o morro, está aqui assim, daqui a pouco vai ficar mais tranquilinho e daqui a pouco você vai chegar no topo, tá? Então imagine que seja uma trilha só com físicos, né? O cara fala, todo mundo vai entender, né? Ó galera, a gente tá... Eu sei que vocês estão aí cansados, já são 3 horas de subida, a gente está no momento pior de todos, né? Porque é o gradiente máximo, mas aguenta um pouquinho, porque logo daqui a pouco o gradiente vai diminuir, tá certo? Olha só, o gradiente, ele aponta, se aponta é vetor, né? Na direção do aumento máximo da função, tá? Ele mede, pessoal, meu OBS número 2, quanto a grandeza que você está estudando muda. Então, eu peguei aqui, né, a função altura. Se eu for calcular o gradiente dela, tá aqui, ó, o gradiente da altura. Como é que se calcula isso? Você faz a derivada parcial da função, por exemplo, aqui, em relação a x. Depois você faz a derivada parcial da mesma função em relação a outra direção, que no caso aqui é y. Tem questões que tem 3, né?
direções x, y e z. Eu teria que fazer a derivada parcial da função para x, para y e depois para z. Um outro pequeno detalhe, tá, pessoal? Dependendo do livro que você estuda, esses vetores unitários aqui são chamados de I, J e se tivesse direção ZK. Não muda nada, tá? Nesse livro é assim que ele representa x chapéu, y chapéu, isso não é importante, tá? Então, vamos lá. Calculando o gradiente da altura, eu faço a derivada parcial da função em relação à direção x, ou seja, traduzindo, como é que essa função varia quando você se move na direção x? Quando eu faço para y, como é que ela varia quando eu tenho um deslocamento ínfimo na direção y? Calcular a derivada é isso, né? Se fosse temperatura, né? Imagina, eu estou calculando aqui o gradiente da temperatura aqui nessa sala. Pô, eu estou nesse ponto aqui, se eu me movo para lá, no x, como é que a temperatura varia? E se eu me movo para cá no y, como é que a temperatura varia? Isso é calcular o gradiente, e daqui a pouco vai ser com potencial elétrico. Se eu me movo para cá, como é que o gradiente varia? Se eu me movo para cá, como é que o gradiente varia? Se eu estou me movendo assim, por exemplo, eu estou me movendo simultaneamente nas duas direções, é isso que esse negócio calcula, tá? Beleza, legal. Terceiro OBS, então, o gradiente, o módulo no gradiente, ele fornece a taxa do aumento daquela grandeza na direção que você está calculando. Tudo bem? Vou apagar minhas 3 OBS aí enquanto vocês pensam. Pô, se alguém quiser anotar no caderno, né? É só dar pausa no vídeo, anota. Às vezes, pessoal, a gente tem que filosofar um pouco, né? Você escuta a informação, você deita numa rede, você fica ali pensando até a ficha cair, tá? Tenta não colar, Vê se vocês entenderam, galera. Letra A, onde fica o topo? Será que vocês conseguem sozinhos sacarem essa ideia? Como é que eu descubro aonde fica o topo desse morro dado por essa função de altura? Pessoal, se o gradiente vai me indicando, né, como aquela grandeza varia, no caso aqui do morro, à medida que eu vou subindo o morro, eu estou num momento aqui um pouco inclinado, eu estou num momento muito íngreme, tal, pensa, se eu chego num morro, o que deve acontecer? Pessoal, no morro, olha logo aqui para baixo, no topo do morro, o módulo, né, do gradiente dá zero. Porque se esse vetor ele indica para onde é o aumento máximo, pô, se eu cheguei no máximo, no topo, no máximo da altura, então essa inclinação vai dar zero, né? Eu vou subir no morro, tem momentos que é assim, tem momentos que é assim, tem momentos que é assim, pá. Cheguei no topo, pá, essa inclinação ela vai ser nula. Então, no topo, o módulo do gradiente é zero. Beleza, então o que eu fiz? Primeira coisa, eu fui calcular o gradiente, né? O gradiente de H. Gradiente de H é um vetor, tá? Derivada parcial da função H na direção x. Então eu peguei a função e fiz a derivada para x. Pessoal, esses cálculos são muito grandes, tá? Agora eu preciso contar que todo mundo aqui, se chegou até aqui, já sabe fazer coisas simples, né? Como calcular a derivada. Por exemplo, eu vou calcular a derivada disso aqui para x. Isso aqui é uma constante, tá? Vou deixar aqui do lado de fora, ó. Não vou nem mexer. Para x, beleza. Pega essa parte aqui para x. Pô, aqui tem x elevado a 1. Expoente desce multiplicando, né? Fica 2 vezes 1. E aqui, você subtrai 1 do expoente, vai dar 0. O x elevado a 0 vai dar 1, o x vai sumir. Ou seja, o resultado disso aqui vai ser 2y. Em resumo, né, quando a função que você vai derivar em relação a ela está com expoente 1, no final ela acaba desaparecendo. Fica só o resto. Então, ó, dessa parte aqui, deu
2y. Beleza. Expoente 2. Multiplica, né? 3 vezes 2, 6. Subtrai 1 do expoente. Então, ó, deu 6x. Pô, se eu estou derivando em relação a x e não tem x, não estou fazendo nada, vai dar zero. Zero. Acabei de explicar isso daqui, né? Desce 1 multiplicando, subtrai 1 do expoente, o x some 18. Aqui não tem x, vai dar zero. Aqui não tem x, vai dar zero. Beleza. Está aqui a derivada da função na direção x. Fazer a mesma coisa para y. Peguei a mesma função. Lembrando, eu botei o 10 lá para fora, para não ficar complicando. Vamos fazer para y agora. O expoente era 1, expliquei que desaparece, vai ficar 2x aqui. Ó. Legal, aqui não tem y, dá 0. Aqui era 2, já expliquei também, vai dar 8, 4 vezes 2, subtrai 1 do expoente, 8y. Aqui não tem y, dá 0. Aqui estava elevado a 1, vai dar o 28, né? Aqui não tem y, vai dar 0. Então tá aqui, pessoal, o gradiente da função altura, tá certo? Então, se eu quisesse saber o valor do gradiente para um determinado valor de x, um determinado valor de y, eu boto aqui e descubro quanto é o gradiente. Mas a pergunta da letra A é, no topo do morro. Pessoal, no topo do morro, no ponto crítico, no ponto máximo, sempre é zero. Então, o que acontece? Esse valor aqui tem que dar zero. 2y menos 6x menos 18 tem que dar zero. Escrevi aqui. Esse valor aqui também tem que dar zero. Escrevi aqui. Pô, deu um sisteminha, né? Olha a minha ideia aqui, ó. Aqui eu tenho 6x, aqui eu tenho 2x. Se eu multiplicar essa equação aqui de baixo por 3, ficaria 6x aqui. Quando eu somasse as duas, daria 0. Ok? Todo mundo estuda isso aí no ensino médio e tal. Então eu multipliquei todos os números aqui de baixo por 3 para facilitar essa minha conta, tá? 2 vezes 3, 8 vezes 3, 28 vezes 3 e dei uma arrumada. Está aqui a mesma equação multiplicada por 3. De novo, por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque se eu somar as duas equações, eu consigo eliminar o x, porque ficaria 6x menos 6x. Agora eu tenho que somar o resto, tá? 2y somado com menos 24y dá menos 22y. Menos 18 com 84, professor, meu Deus, que 84 é esse aqui? É 3 vezes 28. Eu multipliquei todo mundo por 3, tá? Então, deu 66. Pessoal, se eu fizesse essa continha aqui, eu descubro que o valor do y é 3. Legal. Tem que descobrir o x, tá? A questão é saber onde fica o topo desse morro. O topo desse morro fica na posição y igual a 3. Legal. Mas qual é a posição x? Peguei esse valor aqui, tá? E resolvi substituir nessa equação aqui, ó. Tá aqui do lado. Onde tinha y, eu botei 3 e fui calcular o valor do x. Dá x igual a menos 2, tá? Então, vamos supor que o zero está aqui. O topo desse morro, o zero é a origem, né? O ponto de referência escolheu. O topo desse morro, ele fica, por exemplo, à esquerda desse ponto, do seu ponto de referência, numa distância de menos 2. E na posição y, 3. Seria isso daí, tá? Então, olha só, como o y era uma medida para norte, o topo desse morro, segundo minhas contas, fica a 3 milhas ao norte. Pô, dependendo da questão, por isso é quilômetro, né? 3 quilômetros ao norte, 3 quilômetros ao norte, tá? E no caso do eixo x, o eixo x ele aponta para o leste. Só que nessa questão deu negativo, ou seja, deu para o oeste. Tudo bem? Então, 2 milhas ao oeste. Legal? Eu descobri então a posição do topo do morro. Beleza? Valeu?
Vou apagar aqui porque eu vou ter que ir para a letra B. Vamos lá, galerinha, letra B, bem rapidinho, bem fácil. Letra B, qual é a altura do morro? Pessoal, eu descobri o valor de x e o valor de y, para o qual o gradiente dá zero. Ou seja, para o topo do morro. Eu tenho o valor do x e o valor do y. A posição x e y que me dá o lugar aonde o topo fica. Se eu quiser saber a altura, a questão me deu a função da altura, escrita em função de x e y. Então, eu pego o valor do x que eu encontrei, que corresponde ao topo, pego o valor do y que eu encontrei correspondente ao topo, vou substituir aqui, eu tenho a resposta. Então, o topo ele fica na posição x igual a menos 2, y igual a 3. Onde tem x, bota menos 2. Onde tem y, 3. De novo, de novo, de novo, de novo. E é só fazer a conta, bem facilzinho, não tem nada demais. Tem um menos aqui, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Isso aqui ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Se liga nesse menos, tá aqui, menos 12. Legal. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. De novo, se liga nesse menos. Beleza. Opa! Menos vezes menos dá mais. 36, tá aqui. 3 vezes 28, 84. Mais 12. Vamos lá. Menos 36 mais 36 vai dar 0. Esse menos 12 aqui com esse mais 12 vai dar 0. Então, minha conta é 84 menos 12, que dá 72, vezes 10, 720. Pessoal, nessa questão, a distância está medida em pés, a altura está medida em pés. Então, a altura deu 720 pés. Podia estar em metro, podia estar em quilômetro, tá? Dependendo da questão, essa letra B foi muito fácil. Legal? Vamos para a letra C. Vamos lá, galera. Letra C da questão 1.12 do Griffiths. A letra C pergunta quão íngreme é a inclinação nessa posição aqui, y igual 1 milha para o norte, x igual a 1 milha para o leste. Quão íngreme é a inclinação nessa posição 1, 1? Outra pergunta importante, em que direção a inclinação é mais acentuada? Pessoal, pelo que eu expliquei, eu peguei essa questão aqui para ver se todo mundo entende a ideia de gradiente. O que mede isso daqui, quão íngreme é a inclinação na posição tal, é o gradiente. Então, na questão anterior, o cara queria saber a altura da posição tal. Aí eu peguei a função da altura. Nessa questão agora, ele quer saber quão íngreme é a inclinação. Quem me dá isso é o gradiente. Então percebam que eu não peguei a função altura. Eu peguei aqui o resultado que eu obtive quando calculei o gradiente da altura. É o gradiente que mede isso. Quão íngreme é a inclinação em determinada posição do sistema. Então, como ele quer saber esse valor, o valor do gradiente na posição 1, 1, aonde tem x eu coloco 1, aonde tem y eu coloco 1 e faço essa conta. Lembrando que não é para substituir aqui, né, pessoal? Isso aqui é o vetor unitário que representa a situação x, a direção e sentido de x e a direção e sentido de y. Beleza. Legal. Então eu fui lá, substituí os valores de x e y, como eu mostrei para vocês ali. Fiz as continhas, deu menos 22 na direção x e mais 22 na direção y. Como tem 22 aqui nos dois, eu coloquei em evidência. Já que tinha esse 10 aqui, ficou 220, né? 220 vezes menos na direção x e mais 1, no caso, né? Não tem nada, é 1 na direção y. Pessoal, supondo que alguém está assistindo aí não seja
muito desenrolado, não lembre todos os conceitos aí de física e matemática para acompanhar isso daqui, eu vou logo responder essa segunda parte aqui para ajudar. Pô, segundo minha posição, a inclinação nessa região deu -1 na direção X. Eu não apaguei isso daqui, né? X apontava, olha essa colinha aqui para quem não lembra, né? Norte, sul, leste, oeste. X, o sentido positivo de X era a direção leste. Como deu -1 aqui, está apontando para o sentido contrário. O sentido contrário do leste é o oeste. No caso aqui, né? Só para facilitar, se fosse leste seria para a direita, nesse meu esquema aqui, oeste seria para a esquerda. Então, deu 1 apontando para o oeste, tá? Segundo as minhas contas aqui. E 1 apontando para o norte, para cima aqui no referencial que eu estou usando, tá? Legal? Por que eu quis desenhar isso daqui? Porque a questão, ela vai me pedir, ela me pede, melhor dizendo, um módulo, né? O módulo do gradiente, tá? Eu tenho aqui a direção e sentido resultante, né? Que ele aponta com base na conta que eu fiz, mas a questão que é o módulo. Pessoal, percebam que eu desenhei aqui de verde o vetor resultante, né? Eu tenho um vetor para lá, para oeste, tenho um vetor para cá, de mesmo módulo para o norte, né? Se eu fizesse aí, né, traçasse as paralelas e desenhasse a resultante seria esse vetor verde. Eu fiz isso daí só para lembrar vocês o seguinte, né? Se eu tenho um vetor e tenho o módulo dele numa direção e tenho um módulo na outra direção, se eu quiser o módulo do resultante, eu vou usar Pitágoras, né? Percebam que tem um triângulo retângulo aqui, esse cateto mede 1, esse cateto aqui é igual a esse, ou seja, mede 1, eu uso Pitágoras. Então, eu cheguei aqui no vetor gradiente, tá certo? A questão queria saber o módulo. Quão íngreme, ou seja, qual é o módulo do gradiente nesse ponto aqui? Eu vou calcular o módulo. O módulo do gradiente eu calculo por Pitágoras, ó. Raiz quadrada dessa componente aqui ao quadrado, desse cateto ao quadrado, mais esse outro cateto ao quadrado. Tudo bem? Legal? Percebam que eu deixei o 220, tá? Fora, multiplicando, para não dar muito trabalho, tá certo? Para facilitar a nossa vida. Fazendo essa continha aqui da raiz de 2, então minha resposta final é 220 raiz de 2. Se eu substituir aqui pelo valor da raiz de 2, multiplicando isso daqui, o gradiente nesse ponto dá aproximadamente 331 pés por milha. Ou seja, nesse ponto que eu estou, se eu quiser saber a variação, ela aponta nessa direção, nesse sentido, e o valor dessa variação é 331, tá? Repetindo, quanto maior o valor desse resultado, mais íngreme é aquela posição que você está. Tanto que a gente fez uma questão há pouco tempo, que quando você chega no topo, essa medida do quão íngreme é nula, porque você já está no topo. Tudo bem? Legal? E matando a questão, finalizando tudo, ele pergunta, né? Que direção é essa? Para que direção fica a inclinação mais acentuada? Bom, vamos lá. Se a minha conta deu um valorzinho aqui para o norte, o outro valor para o oeste, pessoal, a resultante está aqui no meio, né? Entre o norte e o oeste, essa direção aqui, então, é noroeste. Tudo bem? Minha resposta aí é noroeste. Legal? Beleza? Valeu!